A ordem é clara, o Lula deve ser eliminado de 2026. Não pode ter 1% de chance do Lula se tornar presidente novamente. Os empresários, os banqueiros, o sistema judiciário, os políticos tradicionais que compõem o sistema, todo mundo já entendeu que o Brasil não sobrevive. E aí você pode pegar e falar pra mim assim, mas Floriano, eles estão ligando pro Brasil? Sim, eles estão ligando pro Brasil. Eles querem que o Brasil vire os Estados Unidos? Eles querem que o Brasil vire uma Suíça honesta, crescendo, que faça bem à população? Claro que não. Mas eles querem ter uma vaca leiteira minimamente saudável. Nenhum parasita inteligente quer matar o seu hospedeiro. E eles já entenderam que o objetivo do Lula com o Brasil é matar o hospedeiro. Por que você acha que do nada caiu lá a fraude no INSS e tá caindo diversas fraudes? Porque eles entenderam, e vou aqui, eles entenderam exatamente o que o Gilmar Mendes vai falar nesse vídeo. Há 10 anos ele falou isso, eu não vou falar o que ele falou, e vocês vão entender, porque se eu falar eu posso ser incriminado de alguma coisa. Mas como foi o Gilmar Mendes falou, eu só vou replicar exatamente o que ele falou aqui, vocês vão entender. Mas o sistema e o modelo de gestão que o Lula montou no país, que você já vai saber qual que é que o Gilmar Mendes vai falar pra você, vai ser o primeiro vídeo que eu vou mostrar nesse vídeo, é um modelo que mata o hospedeiro. Por que o INSS teve que ser parado? Porque o INSS se não fosse parado, esse ano seria mais de 7 bilhões sendo roubados. Pensa que o negócio estava sendo roubado 500 milhões por ano, 700 milhões, aumentou um pouquinho para 1 bilhão. Nesse ano ia passar dos 7 bilhões. E não é só o INSS que estava sendo um roubo exponencial. Era todo o roubo do país sendo exponencial. Aí eles olharam e falaram, cara, desse jeito, a gente vai quebrar. A gente vai quebrar e o povo vai se revoltar, e quando o povo se revolta, eles querem separação de cabeça. Eles querem colocar fogo em palácio, que foi o que aconteceu no Nepal. E aí o sistema sentou com os banqueiros, empresários, todo mundo que fica ali no bastidor, sabe, não aparece muito na mídia, sentou e falou, pessoal, a gente tem que soltar a PF pra estopar isso, porque ninguém vai aguentar, a gente vai matar a nossa vaca, e também não podemos deixar esses indivíduos com esse modelo alucinado subir de novo. E aí, é exatamente o que está acontecendo nesse exato momento. O que aconteceu com o Bolsonaro? Teve essa reunião também com o Bolsonaro. Só que com o Bolsonaro foi o contrário. Eles sentaram e falaram, pô, galera, a gente estava roubando 1 bilhão, agora a gente está roubando 300. Pô, não quero abrir mão desses 700 milhões, vamos ter que derrubar esse cara. Aí foi lá e colocou o Lula, que é o cara que abre as portas. Aí o Lula foi lá e abriu as portas demais. Aí eles sentaram e falaram, pô, beleza, eu tava com 300 ali, eu não queria, mas também eu não quero receber 5 bi, que seja, só nos próximos 2 anos e depois correr o risco de ser caçado mundialmente por roubo. Por ter liquidado pessoas no Brasil. Não quero ser isso também. Então vamos voltar para o modelo do meio termo. Eu quero ficar ali com meus 1 bi, 2 bi, eu tô dando um exemplo de números fictícios. E vocês vão entender exatamente o que eu tô falando, porque a ordem é muito clara. E eu não vou, isso é coisa da minha cabeça não, eu vou colocar notícias e informações claras para você entender como que o sistema político pensa. Ele tem o objetivo de quê? Perpetuar o poder. E para você perpetuar o poder, vou reforçar mais uma vez, me perdoe estar sendo redundante, mas é importante que vocês entendam isso. Eles não vão matar a vaca. Toda essa má gestão do Lula que foi feita, o que ele fez? Ele queimou o crédito que o Bolsonaro criou. Todas as bonanças que o Bolsonaro fez, ele queimou esse crédito. Até agora tá na raspa. Tanto que tudo indica que em 26 a gente vai ter uma crisezinha financeira. No mínimo. Em 27... vai ter que cortar tudo, vai cortar muita coisa na pele. Dito isso, vamos começar com o pé direito. Primeiro convite que eu tenho que te fazer é curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar sempre informado. Também vou te convidar, caso você queira se proteger desse sistema maluco que atualmente gerencia o país, adquira um e-book para você aprender a investir em dólar do zero. Eu vou te ensinar a pegar o seu real, transformar em dólar, esse dólar transformar em investimentos internacionais e você vai fazer esse dólar render, exatamente. O dólar que você investir, você vai ganhar mais dólares todos os meses, todos os anos. Você vai ver o seu patrimônio crescendo em dólar. É muito melhor do que comprar e colocar embaixo do colchão, porque mesmo o dólar, ele possui inflação, ou seja, perde valor do tempo. E tudo isso num preço promocional de 49, porque no momento, agora no início de dezembro, na primeira semana, eu já vou começar a adicionar as aulas aqui dentro da plataforma. Quando eu adicionar as aulas dentro da plataforma, esse preço vai subir de forma exponencial
exponencial, relevante mesmo. Então agora você consegue comprar sem as aulas e você vai ganhar as aulas gratuitamente. Então fica o meu humilde conselho, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Agora presta atenção nessas falas magníficas do Gilmar Mendes. Presta bem atenção que esse aqui é o modelo atual do Brasil. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, volta a atacar Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou hoje que o PT instalou um modelo de governança corrupta, definido pelo próprio ministro como cleptocracia, que significa Estado governado por ladrões. A declaração foi dada pelo ministro depois que ele foi questionado sobre a ameaça do PT de processá-lo por causa das críticas feitas ao partido durante o julgamento da doação de empresas para campanhas. Vamos ouvir então o que disse o ministro após um debate na Fiesp, em São Paulo. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Tá aí. Esse é o modelo de gestão do Brasil atualmente. Sou eu que tô falando? Claro que não. Gilmar Mendes que definiu isso na última gestão do Lula. Gilmar Mendes, não tem nada meu. Eu coloquei o vídeo aqui, que até onde eu sei é verdadeiro. Ou seja, esse é o modelo. E por que o sistema tá tendo que retirar o Lula, tá tendo que eliminar o Lula? Porque simplesmente eles entenderam o seguinte: se a gente deixar isso, a gente vai matar a nossa vaca. E eles não querem isso. Então eu vou te explicar agora e mostrar várias notícias que você vai entender conexão por conexão de como que tá funcionando e como que a gente pode chegar nessa conclusão. Como que eu cheguei nessa conclusão. E outro ponto muito relevante. Pelo incrível que pareça, tem uma coincidência. O momento que o sistema começou a se separar de forma bem rígida do Bolsonaro, que começaram a tentar dar rasteira nele, foi exatamente um ano antes das eleições. E por acaso, neste exato momento, a gente está mais ou menos um ano antes das eleições. Ou seja, eles estão seguindo o mesmo roteiro que eles seguiram com o Bolsonaro. Seguindo agora, o próprio PT tá com medo da própria reputação de complô com crime organizado, de união com pessoas corruptas e tudo mais. PT veta Oruan, é ligado ao poder do tráfico, diz dirigente. Na verdade, tinha as conversas, eles soltaram para a imprensa para entender a repercussão foi péssima, eles desistiram. E talvez eles voltem atrás, caso eles percebam, ó, é o Oruan eleito ou ninguém, é melhor o Oruan do que ninguém. Porque a chance deles elegerem muita gente em 26 está quase nula. Principalmente agora com essa rasteira. E agora eles também estão tentando buscar apoio internacional. Coreia do Norte fuzila casal em praça pública por ser bem-sucedido. Políticos brasileiros vão à Coreia do Norte celebrar comunismo. Meus amigos, é uma grandíssima vergonha, mas pela nossa sorte eles fazem essas coisas pouco inteligentes que beneficiam muito a opinião pública a nosso favor e contra eles. Isso também está acontecendo de forma muito drástica nas operações do Rio de Janeiro. Primeiramente, tenho que dar meu parabéns aqui ao Cláudio Castro, ele está fazendo uma sequência de operação sensacional, está fazendo um sucesso gigantesco, a aprovação dele não para de subir no Rio de Janeiro e ele vai transferir voto para o candidato do Bolsonaro. Vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Seguindo agora, temos mais detalhes das operações. Tem uns vídeos aqui, ó, presta atenção nesses vídeos, ó. A parte triste qual que é? Que faleceu um garoto de 10 anos dentro da escola, que tá parando o Rio, um trânsito absurdo, e é isso. Essa é a regra do jogo, vocês deixaram isso acontecer. Ninguém toma uma favela do dia pra noite. Ninguém toma 25% do território do estado do dia pra noite. Não, isso você vai permitindo, é suborno, vai permitindo, e agora você tem que usar a força absoluta. Isso aqui é força absoluta, esse aqui é o extremo do estado. Você juntar um esquadrão para invadir um lugar. Isso é coisa de guerra. Essa cena aqui, me fala. Aí, cara, o bagulho é agora, cara. Isso aqui, essa cena aqui é uma cena de guerra ou não? Isso aqui não parece uma faixa de Gaza no início dos bombardeios? Olha esse fumaçado desgraçado. Olha isso. Isso é normal, meus amigos? A gente deveria tolerar isso como normal?
Na minha humilde opinião, não. E é exatamente isso que a população não suporta e o Cláudio Castro está fazendo à vontade da população. E agora vem a própria Globo e começa a fazer matérias honestas, com aspas. Por que honestas? Porque eles não estão passando mão na cabeça do bandido, presta atenção. Está sobrevoando aqui o Campinho e a câmera do Globocop conseguiu flagrar um momento em que bandidos armados subiram esse morro que divide o Fubá do Campinho e se esconderam no meio da mata. Eles estão no meio dessa mata agora e nas imagens recuperadas você acompanha o momento em que eles se encaminhavam para esse lugar, esse esconderijo. A gente consegue ver na imagem que há homens armados, inclusive com fuzis. Essa é uma reação dos bandidos. Depois que a polícia entrou na comunidade, com veículos blindados, inclusive também, para combater a criminalidade aqui nessa região. Houve tiroteio, teve confronto, segundo os moradores, eles ouviram barulho de muitos tiros e, portanto, agora a gente... Tem um detalhe aqui que eu quero que vocês prestem atenção, por isso que eu tô deixando rodar. Aqui de longe consegue gravar com a câmera do Globocop a imagem à esquerda do seu vídeo, do momento em que os bandidos se deslocam para a parte mais alta do morro para se esconder, e à direita do seu vídeo, imagens ao vivo dos homens escondidos já, tentando se esconder aí no meio das árvores, dentro dessa área de mata mais fechada. A gente está sobrevoando aqui... Tem uma parte que ele fala que eu não percebi se foi no início ou não. Ele pega e fala que os bandidos estão fortemente armados. Ele cita as armas do bandido. Historicamente, nas outras reportagens, eles não citavam isso. Então já começa uma mudança de postura, porque a mídia e os políticos eles têm que ir para onde a opinião pública vai. Quando você fica resistente, normalmente você tende a quebrar com a força da opinião pública. Quebrar em todos os sentidos que você me entende. Se você é um político, você não se reelege. Se você é uma empresa, você tende a quebrar financeiramente, literalmente. Também temos agora uma nova operação. Mega operação mira 190 alvos ligados ao grupo Refit, com fraude de 26 bilhões. Você entendeu o nível das fraudes que estão tendo agora nessas operações? São fraudes muito grandes. Eles perderam a linha. Em vez de você ficar numa fraude saudável, que você consegue pagar uma graninha para um, para outro, e você consegue ficar ali abaixo do radar, não, a galera perdeu a linha no governo Lula. E por isso que está tendo esse monte de operação. Presta atenção no que aconteceu hoje. O que os investigadores dizem é que funcionava assim. Esse grupo Refit importava combustíveis, especialmente da Rússia, trazia esses combustíveis por meio de empresas. Tem um valor aqui que é bastante impressionante, que entre 2020 e 2025, segundo os investigadores, foram importados 32 bilhões de reais em combustíveis por esse grupo investigado. 32 bilhões em praticamente 5 anos. A empresa, então, importava esse produto e fingia que mandava para uma refinaria, para a conhecida, famosa refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Só que, segundo a ANP e também a Receita Federal, não existia refino de óleo cru nessa refinaria. O que existia, na verdade, era uma passagem por ali, uma formulação de combustíveis que depois eram vendidos numa rede de postos também desse grupo. Eles então montaram um grande esquema para ocultar, né, a origem desse combustível e dessa operação toda que, segundo a Receita Federal, segundo os investigadores, não pagava impostos. Tem um dado bastante impressionante também. E eles vendiam esse combustível extremamente mais barato também. Tem esse detalhe que ele não falou. De que nos últimos 3 anos, esse grupo deixou de pagar 80% dos impostos devidos nessa operação toda que eu descrevi. Simplesmente, como disse o Valdo, era um devedor contumaz, não pagava, fazia parte do negócio não pagar impostos. Em seguida, existia o que a gente observou lá na Operação Carbono Oculto, né, que era a blindagem desse dinheiro. Como era um dinheiro gerado de uma operação... O que está acontecendo nessas operações aqui, eu vou elucidar na minha humilde opinião. Primeiro, é porque ela tem que evoluir e estourar tudo em 26 para tirar as possibilidades e eliminar o Lula completamente. Na minha concepção, isso estava vindo dos Estados Unidos. Agora eu vou dizer que não apenas tem coisa vindo dos Estados Unidos, o INSS na minha cabeça foi dos Estados Unidos, mas teve chancela do Centrão, teve chancela do sistema. O sistema estava preocupado. O sistema também ficou preocupado com o Banco Master.
excedeu, perdeu a linha, entende? Uma coisa é você aceitar um desvio, que você ganha alguma coisa. Outra coisa é você começar a olhar a vaca passando mal, entendeu? É exatamente o que está acontecendo. Ou seja, tem um monte de coisa sendo desarticulada para preparar e soltar para 26. Só que qual que é o ponto? A gente tem Estados Unidos, a gente tem oposição, direita, a gente tem o centrão, todo mundo contra o Lula. O Lula vai de arrasta, no sentido que não vai ter chance em 26. A disputa vai ser quando tiver oficial que o Lula está enterrado e não tem chance, popularidade zero, desaprovação no talo, impeachment, processo em cima, CPMI em cima dele, que vai acontecer. Lembra que eu tô... Preste atenção, vai ter processinho da Polícia Federal que vai chegar o Lula, vai cair no colo do STF, o STF não vai ser suave, o STF vai ser justo. E essa é uma das estratégias do STF para recuperar a popularidade, porque, beleza, todo mundo irritado com o STF, vocês concordam? Tá todo mundo irritado. Eu tô irritado, você tá irritado, todo mundo tá entendendo que eles estão perdendo a linha ali na sua severidade e na sua pouca correspondência com a Constituição. Mas agora eu te digo, imagina que o STF manda prender o Lula, ou começa uma investigação severa no governo Lula, começa a prender ministro, prender todo mundo. Você não começaria a pensar mais positivamente do STF? Talvez você que gosta muito mais do Bolsonaro, a gente que tá muito dentro, vendo todas as quebras da democracia, talvez a gente ainda fique com uma rusga, mas que vai melhorar a imagem para 90% da população, vai? Você concorda comigo? Porque ninguém suporta mais corrupção. E quem que é o sinônimo de corrupção do Brasil? Quem que é o sistema creptomaníaco segundo, dá um soco que eu tô falando, segundo Gilmar Mendes? Conseguiu compreender como... Eu não tinha conseguido analisar esse sistema, esse caminho, mas os caras foram muito perto do precipício, eu falei, vai cair, não tem como não cair. Aí agora... Pra mim, elucidou tudo de como que eles vão fazer pra voltar. Eles vão isolar o Lula, como já tá isolado. Em seguida, eles vão colocar um monte de processo, como já tá rolando os processos, as investigações. Vai chegar ali no primeiro tri, segundo tri, vai colocar um processo em cima do PT, começar a derrubar ministro corrupto pra caramba, a lote, a balde. Só ministro, ministro, gente ligado ao PT, derrubar corrupto pra caramba. Quando fizer isso, começa a condenar a galera. E quando fizer isso, a população vai fazer o quê? Aplaudir de pé. Você acha que a população não vai aplaudir de pé? Até você que não gosta do Moraes. Pensa comigo aqui. Se o Moraes ordena a prisão do Lula, você aplaude ou não aplaude? É um jogo pesado, pode falar. É um jogo pesado. Mas entendeu como que eles vão limpar a imagem? Você entendeu como que eles querem se manter de pé depois que virar o jogo? Só que eles têm que colocar um personagem cooptado dentro da presidência. Se eles não colocarem alguém cooptado ou se eles deixarem a narrativa anti-STF nascer para eleger senadores, vão cair. Então eles estão fazendo a mudança agora, puxando toda a energia, porque colocaram Hugo Mota contra o governo, colocaram Alcolumbre contra o governo e não colocaram contra o governo puxando o tapete sem o indivíduo perceber, não. Puxaram na cara dura. Tá, todo mundo já sabe que estão de mal e que não vão deixar passar o Jorge Messias. Tanto que nessa estratégia, quem que tá contra eles? O Mendonça e o Marx. Isso é bom? Não, acho que é uma traição gigante ao Bolsonaro, eles estarem estarem a favor do Jorge Messias. Eu acho que é uma traição, na minha análise é uma traição. Gostaria de saber a sua opinião. Traição. Dito isso, você entendeu a história até aqui. Vamos seguir a história agora com as falas do Tarcísio, presta atenção. Campo da direita, que às vezes o pessoal está desorganizado, esse campo vai apresentar um projeto para o Brasil, em cima destes pilares, daqueles pilares que são importantes, o pilar da desburocratização, da desindexação, da desvinculação, um pilar liberal, um pilar conservador, porque a sociedade brasileira é conservadora, um pilar que privilegie o trabalho, privilegie, né, a emancipação, né, o empreendedorismo, e a gente mexa nas balizas que a gente precisa mexer para trazer esse capital que está aí, porque o Brasil hoje fica brigando por um pouquinho de capital assim, e tem um excesso de liquidez ali, procurando um destino, e a gente... Esse é o cara que os banqueiros, que os empresários, que o sistema, que o STF, que boa parte da direita quer. Floriano vai ser um cara ruim? Sendo sincero, não acho que vai ser ruim pro Brasil não, tá? Pensando logicamente, eu acho que ele vai diminuir muito a corrupção, eu acho que ele vai alinhar o país para crescer de forma relevante, não vai zerar a corrupção, esquece, a chance de zerar a corrupção no Brasil nas próximas 2 décadas tende a 0. Só que ele vai zerar a corrupção do cara da mão grande, sem estratégia, que não gera nada, entendeu?
Ele vai deixar a taxa da corrupção. Imagina que a taxa da corrupção seja 10%, 15%. Ele vai controlar isso, ele vai deixar até ali. Você pode roubar até aqui. Daqui pra cima, a Polícia Federal vai no seu rastro. Que é exatamente o que tá acontecendo agora. Os caras cederam. Pensa que a taxa da corrupção lá no Bolsonaro era 10, 15%. No Lula foi 40%. Eu tô colocando percentuais pra você ter uma ordem de grandeza. Não tô falando que foi exatamente isso. Mas, por exemplo, no governo do Bolsonaro teve roubo dentro do INSS. Ele não conseguiu parar. Você não consegue quebrar o sistema, você não consegue quebrar tirar toda a corrupção do nada. Você tem que ter muito apoio. Então nenhum Bolsonaro conseguiu fazer isso. Então eles querem colocar provavelmente o Tarcísio, perfeito? Segue o Tarcísio, mas aí vem o Eduardo Bolsonaro atrapalhando tudo que tá acontecendo. Presta atenção. O Eduardo Bolsonaro, ele tá muito empenhado em transformar a vida do Tarcísio de Freitas no inferno. Porque é o seguinte, quanto mais cedo o Tarcísio de Freitas se tornar a figura viável para a centro-direita e a direita, mais cedo também a família Bolsonaro vai sendo empurrada para um corner, que é esse corner da ala mais radical do PL, né? Então, onde ele próprio se encontra já há bastante tempo, né? Desde o início, né? Ele da família ao lado do Carlos Bolsonaro são os dois mais verborrágicos. O problema é que o Eduardo Bolsonaro tenta se manter nessa posição de alguém que pode explicar que caminhos a direita deve percorrer para poder ter sucesso nas urnas no ano que vem, 2026, de um lugar ruim. Por quê? Porque acabou de protagonizar o maior tiro no pé da história desde que esse grupo ascendeu ao poder e a essa posição de principal força opositora da esquerda. E ela vai falar sobre aquela taxação, que ele pegou e falou que a taxação era para libertar o Bolsonaro e tudo mais, que isso foi um erro, literalmente. Não sei se vocês concordam, mas foi um erro, não pegou bem. Mas em compensação, meus queridos, a gente tem isso acontecendo, mas em compensação, a gente saiu em um Brasil bem diferente depois disso. O STF ficou mais exposto, ele tem que fazer uma bonança para a sociedade muito maior, eles tiveram que segurar a quebra da Constituição que eles estavam fazendo, gerou alguns benefícios, só que o posicionamento dele, com certeza, sem dúvida nenhuma, não foi bom, não foi estratégico em questão de popularidade, em questão de política. Agora presta atenção nas falas do Jorge Messias aqui, ó. Obrigado. Senador Elisiel. Vou. Tá perdido. Uai, tô querendo falar com ele, gosto muito do presidente da República. E ele tá querendo falar com o senhor? Uai, no momento certo ele vai me atender. Ou seja, não tá querendo. Jorge Messias tá indo contra o Alexandre de Moraes. Vou mostrar isso pra vocês. E ó, você percebeu aqui, isso aqui é o quê? Um racha do Alcolumbre com o governo Lula, perfeito? Aqui você vai ver agora do Hugo Mota com o governo Lula. Presta atenção. Curiosidade minha que eu imagino todos os assinantes. Como é que foi o rompimento do Hugo Mota com o senhor? Quer dizer, para o Sócrates ele mandou um zap, ó, a partir de hoje estamos rompidos. E o Sócrates disse para mim que isso é ciúme de homem, que é ciúme pior do que de mulher, ciúme de homem porque ele tem uma relação boa com o senhor. O Hugo Mota diz que vocês fazem uma dobradinha para manter a polarização e agitar ali rede social. Então, duas perguntas. Você recebeu um zap e existe mesmo esse ciúme, como diz o Sócrates? Olha, começar falando do rompimento do Hugo Mota. Eu sou por uma matéria da jornalista Vitória da Folha de São Paulo. Porque, veja... Ele mandou um zap pro senhor? Não mandou no zap. No meu caso, não mandou no zap. Mas veja... A minha relação sempre foi política e institucional. Eu considero um gesto meio imaturo, porque, desculpa, não é o Centrão que vai indicar o líder do PT. Eu sou o líder do PT. E o presidente Hugo Mota tem que entender que a minha reação foi em cima da pauta. Eu vou dar um exemplo a vocês. Você acha que eu ia ficar calado quando colocaram para votar a urgência da anistia? Claro que não. Eu sou o líder do PT. Que eu ia ficar calado quando colocaram para votar a PEC da blindagem? Esse é um tema aqui que está muito sensível. Essas operações da Polícia Federal, nós fomos contra. Você acha que a minha posição podia ser diferente quando me levantei contra a indicação do Derrite para relator de um PL antifacção de autoria do Executivo? Ou seja, rachou. Ele vai ficar falando, mas rachou. Esse é o seu grande moral da história. Agora, vem a parte mais interessante. Presta atenção, agora teve o Globinho falando. Calma.
só sobre Jorge Messias, embora também seja, nem só sobre o Banco Master, ainda que esse caso esteja fazendo Brasília tremer mais do que parece. Tem também a disputa por protagonismo e por dinheiro no enfrentamento da crise de segurança pública. E a lista não para de crescer. O que amarra tudo isso é 2026. Os presidentes da Câmara e do Senado não querem estar na foto com Lula, mesmo por algo altamente popular, como a questão da isenção de R, que eles ajudaram a aprovar, porque tudo Não querem estar na foto com Lula. Prestou? Anotou essa? Anota. indica que no ano que vem eles estarão em outro palanque. Portanto, Ou seja, eles vão espancar o Lula, rasgar a imagem do Lula. E se você tiver muita foto e muita ligação com o Lula em um prazo curto de tempo, você vai ser esmagado de tabela. ao contrário do que sugeriu o ministro Fernando Haddad, mais e mais o incentivo do Centrão, que na real controla o Congresso, vai ser o de tornar mais difícil a vida do governo. Conseguiram compreender essa parte? Vamos seguir que não acabou ainda não. Agora presta atenção no que a Bergamo vai falar pra gente aqui, ó. Presta atenção. E que pedras, Megali? Um dos maiores focos de resistência identificado, né, pelo governo Lula para que o Senado aprove o nome do Messias para o Supremo, tem, veja o tamanho da pedra, Alexandre de Moraes, Megali. E o presidente que está entrando em campo... Pois é, e o presidente, vou explicar tudinho aqui, o presidente... Achou, meus amigos, acabou a brincadeira. Moraes está contra o Lula. Lula que está entrando em campo para defender a sua própria indicação, né, já afirmou a interlocutores que deve procurar o Alexandre nos próximos dias para dialogar. O que acontece, o Megali? Para além de desgastes normais, descontentamentos aqui e ali, numa relação institucional, né, como é a do Lula com o ministro Alexandre, o ministro é muito amigo do senador Rodrigo Pacheco e se juntou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para defender o nome dele ao Supremo. Quando a indicação foi do Messias, os dois ficaram muito descontentes. Então você vê, o Megali, é só isso, tá? O Messias só tem que dar um salto sobre essas duas pedras, o presidente do Senado e o ministro Alexandre de Moraes, que é hoje um dos mais poderosos ali da corte. Quer dizer, o ministro Alexandre, ele não era o único, o Megali, que preferiu o Pacheco em vez do Messias. Só que os outros que preferiam, que tentaram convencer o Lula a fazer essa escolha, depois que não conseguiram, aceitaram a indicação, ou seja, não fizeram carga contra ela, né? E o ministro Alexandre, na visão do governo, na visão de senadores com quem eu conversei e na visão de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive, segue firme aí, ou seguiria até ontem, firme na resistência ao Messias. Eu até recebi de um ministro do Supremo uma mensagem dizendo assim, olha, tomara que ele mude de posição para ele liberar o Davi Alcolumbre. Essa é a visão dentro do Supremo de alguns ministros sobre o posicionamento e sobre esse alinhamento dessas duas poderosas autoridades, né, o Davi Alcolumbre e o ministro Alexandre. Ou seja, a posição do ministro é importante nesse jogo, muito importante, apesar dele não ter voto, né, ele não vota, ele não é senador, ele não vota e o ministro do Supremo não participa da escolha, em tese. Mas a posição dele de apoio ao Davi é considerada essencial. E fica, então, criada uma situação curiosa, né, Megali? Uma junção muito momentânea entre o que o ministro Alexandre defende e o que bolsonaristas raiz defendem do Senado, né? O ministro quer derrotar o Lula para... Entendeu como que tudo mistura? Colocar um outro indicado no lugar. Os bolsonaristas querem derrotar o Lula simplesmente para criar uma crise institucional, para jogar o governo... Ou seja, o governo está sendo alvo agora dos dois lados. Ou seja, o que a gente pode esperar a partir de agora, meus amigos? Eles vão sacrificar o Lula. E não vai demorar para sacrificar o Lula, porque eles têm que sacrificar o Lula imediatamente, entrar em uma troca ou uma negociação com a direita bolsonarista para tentar articular uma indicação que eles concordem pelo menos parcialmente. O nome que surge é o Tarcísio. O sistema vai se manter no poder. Dessa vez, possivelmente, com um cara como o Tarcísio, não vai ser o sistema no modelo de gestão que o Gilmar Mendes trouxe pra gente aqui. A cleptocracia, não vai ser. Mas sim, vamos ter a taxa da corrupção embutida em tudo, porque eu acho que isso é muito difícil de se livrar. Mas conseguiram entender todo o modelo que está acontecendo? Vocês concordam comigo? Discordam? Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui. Lembrando que hoje às 9 horas a gente vai ter live aqui no canal, às 9 horas da noite.
Hoje eu só vou postar esse vídeo e a live, e amanhã a gente volta à programação normal, que vai ser 3 vídeos. Dito isso, não se esqueça também de adquirir o e-book para você conseguir investir em dólar e se proteger de qualquer percalço da nação brasileira. E também curta e se inscreva no canal, e até a próxima. Um abraço!